Olá pessoal, aqui é Andréa Helena, psicóloga quântica, espiritualista. Hoje eu quero falar um pouco sobre como você percebe o mundo, como você percebe as pessoas, como você percebe a tua interação com o meio. Eu costumo dizer aos meus pacientes, às pessoas, a mim mesma, né, que sempre tem dois olhares, duas percepções. Uma, o que passa aqui dentro de mim, e outra, o que acontece fora, de fato, tá? E mesmo assim, né, eu tentando separar o que acontece dentro de mim e o que acontece fora, ainda assim eu posso distorcer. Exemplos. Então eu estava conversando com uma pessoa na academia, e lá fazendo um treino junto com ela tal, e ela diz assim para mim, ai, eu não gosto quando o professor vem perto de mim e pergunta a minha série, ou ele fala para eu ficar numa posição X, numa posição Y, tal, fica assim me corrigindo, eu fico nervosa, eu fico ansiosa. E eu olhei para ela assim, até com um certo estranhamento, porque para mim é totalmente o contrário quando o professor chega perto de mim. Quando chega perto de mim, eu me sinto cuidada. Eu falo, olha, ele está atento, ele está cuidando dessa aluna, ele está percebendo se tem algo errado com o meu movimento, então ele está me orientando. Isso é ótimo, que venha mesmo, que possa vir e cuidar de mim, que possa vir me orientar para algo que eu ali numa posição não estava percebendo. Não falei nada para ela, claro, porque ela, daí a gente vai percebendo outros comentários e vai vendo que ela vê o mundo desse jeito. Ela, você não acha? Eu falei, não, só falei assim e fiquei, né? Porque não sei como que seria falar isso, como que isso ia chegar nela, essa minha percepção, essa minha visão, tá? Quando tem oportunidade, quando eu vejo que há uma abertura, eu falo sim, quando não, não. Aí um outro exemplo ali, eu estava conversando com uma pessoa assim que eu tinha acabado de conhecer, mas a gente ficou assim umas 3 horas conversando. E ela falava e falava muitas coisas sobre física quântica, sobre espiritualidade, falava sobre naturopatia, ela falava muitas coisas interessantes. E eu ficava olhando assim para ela, só que ela falava demais, ela não é só falava, sabe? Só ela, mas tudo bem. Eu tava gostando porque eu tava aprendendo. E eu ficava olhando assim para ela e falava assim, nossa, que moça interessante, né? Como ela, será que ela trabalha com isso? Será que ela usa tudo isso na vida dela, né? Um olhar assim de admiração, um olhar de curiosidade, um olhar assim, né, um pouco abismada com toda aquela inteligência que ela tinha. E até me deu, né, vontade de perguntar se ela era terapeuta, se ela trabalhava com isso, se ela, sei lá, dava aula, o que ela fazia com toda aquela informação. Deu vontade mesmo de perguntar. Mas só pensei isso e fiquei quietinha, assim, né, só admirando e acompanhando ela na fala dela. Daqui a pouco ela fala assim pra mim. E é muito ruim, sabe, porque eu tô falando com as pessoas e daí a pessoa pergunta assim pra mim se eu sou professora. Eu tinha pensado nisso, né? Se eu sou professora. Então quer dizer que a pessoa pensa que se eu não sou professora ou se eu sou professora, eu não devia estar falando. Porque se eu sou professora, eu posso estar falando tudo isso. Se eu não sou professora, se eu não trabalho na área, não precisava estar falando tudo isso, porque é como se eu não tivesse estar falando tudo isso. E aí eu paro de falar. Eu paro de falar. Aí mais uma vez eu olhei assim, eu falei assim, meu Deus, é totalmente diferente. Aí essa eu falei assim, mas será que não seria assim que a pessoa, ela está admirando o que você está falando e ela até se interessou de saber, olha, você é professora, você trabalha com isso, né? A intenção da pergunta de que ou você é professora ou você é terapeuta, será que não tem algo positivo, né? Ela olhou assim e falou assim, eu nunca pensei assim, mas eu sempre penso que é negativo e falei, tá, né? E depois nós nunca mais nos vimos e ela não era nem professora, não era nem terapeuta, ela era uma querida assim que estuda demais, tá? Mas está insegura, acha que não tem assim capacidade para estar exercendo e tudo mais, né? Outro exemplo, eu estava assim, num carro andando com uma pessoa do meu lado, né? Num trânsito e de repente eu vi
um carro de polícia na frente. Eu só observei e vi um carro de polícia na frente. A pessoa que estava do meu lado é bastante pessimista, tudo tem uma tragédia que pode acontecer. E aí falou assim, nossa, esse carro de polícia aí na frente é muito perigoso, porque pode vir um assaltante e tal. Eu falei assim, mas por que perigoso? Não, porque pode fazer alguma coisa com a polícia, pode ter uma briga aqui. Eu falei, nossa, eu já vi totalmente diferente. Eu já vi que bom que tem uma polícia aí na frente, se por acaso acontecer alguma coisa, né, de um ladrão querer me assaltar, eu estou atrás da polícia, não vai ocorrer isso, porque eu estou protegida pela polícia. Então, gente, são só 3 exemplos, há muito mais, tá? Mas eu quero dizer assim, as pessoas caminham, transitam a vida de acordo com a referência interna que ela tem. Se ela é ansiosa, se ela é pessimista, se ela é uma pessoa que vibra na escassez, no medo, na carência, ela verá o mundo dessa forma. E a pessoa que ela vibra no amor, na leveza, nas possibilidades infinitas, que dá sim para confiar nas pessoas, dá sim para confiar no mundo, assim será a vida dela. Porque aquele que vê são frequências, são energias, são ondas vibratórias. São ondas que a gente fica colapsando o tempo todo. Imagine com essa frequência, com essas crenças, né, de percepção de mim, percepção do outro, que o outro pensa de mim e tudo mais. Se eu estou assim na vida, não pense que isso fica guardadinho dentro de você. Não, mas eu penso assim, mas eu nem falei para o outro, o outro não sabe. Não é o outro, não é o outro não, gente. É a frequência, é a energia, é o universo. Nós estamos vibrando o tempo todo. Seja o que eu penso, seja o que eu faço e principalmente o que eu estou sentindo. O sentir, ele é o mais poderoso de todos, porque ele é mais forte, sabe? Tô sentindo aquilo, né? Sabe quando a pessoa fala assim, nossa, aquela pessoa tá pesada, aquela pessoa tá com uma energia densa, uma coisa que... É isso mesmo, né? Por quê? Porque ela vibra isso. Se tivesse um cheiro, se as pessoas tivessem um cheiro para identificar frequência, vocês vão falar, nossa, aquela ali tá com cheiro de medo, aquela ali tá com cheiro de escassez, aquela ali tá com cheiro de raiva. Mas não tem esse cheiro, né? Não dessa forma. Tá? Então, é pensar um pouquinho assim, né? Por que será que eu vejo o mundo tão negativo que eu acho que ele está me vendo também negativo? Tudo que eu vejo em ti está em mim. Tudo que você vê em mim está em ti. Tudo. Sejam coisas boas, sejam coisas ruins, positivas ou negativas. Tudo é um espelho. Tudo tem um complementar. Então pensem um pouquinho, antes de mais nada, né, de repente interpretar ou distorcer o que está acontecendo fora de você, procure revisar dentro. Se autoquestione, por que será que eu sempre estou pensando dessa forma? Porque conforme você pensa, conforme você sente, o que vai acontecer? Deixa eu fechar aqui que tá um barulhinho. O que vai acontecer? Você vai atrair aquilo, nós atraímos mais do mesmo. E eu atraindo aquilo, confirma para o meu ego que eu estava certa. Tá vendo? Eu sempre falei e aconteceu, vocês não acreditam em mim? Entende? E parece que tem um inconsciente coletivo, tem um olhar, né, em massa, ou da manada, que concorda, né, que do pessimismo, do negativo, da crise, que realmente está muito difícil mesmo, que não dá para confiar nas pessoas, né? Tem muito mais trevas do que luz. Tô falando que isso não existe, gente. Claro que isso existe. Só que se eu só vibro isso, eu vou me conectar com pessoas e situações que têm a ver, e claro que vai acontecer na minha vida. E a pessoa pensa, então, que se acontecer, eu pensei.
e aconteceu, é verdade, e ela fecha com aquela verdade. Por que não mudar o polo? Por que não vir então experimentar um pouquinho, até para comprovar como que é vir do lado de cá? O problema é que não é simples assim, né? Porque não é só um pensamento. Para vir do lado de cá, para você poder mudar, transmutar, elevar uma frequência, você precisa expandir uma nova consciência. Informação, né? Eu me informei, eu li, estudei sobre isso, não é o mesmo que transformação. A transformação, ela está muito ligada a um despertar mais profundo, que aquilo mudou tanto dentro de mim que eu não consigo mais pensar, viver, vibrar naquela frequência. Ela não existe mais porque transformou, expandiu algo dentro de mim. Eu estou do lado de cá. Então, às vezes as pessoas ficam até chateadas. Nossa, mas eu já falei para ele, é só fazer isso. Eu já falei que se eu fosse eu, teria feito aquilo. Não é, gente. Não é tão simples assim. Ter um novo olhar para atrair novas experiências, novas pessoas. Por isso que quando vê alguém que está num nível de sofrimento, que está num nível até de ignorância, né? Ignorância porque não conseguiu acessar uma outra consciência, uma outra informação, um outro conhecimento. Não adianta ficar bravo, não adianta ficar com raiva dessa pessoa ou rejeitar. Sabe, é olhar e assim, sabe, olhar com compaixão e falar, puxa vida, eu também já estive do lado de lá. Para eu estar aqui hoje, eu já não nasci assim, não. Foi todo um trabalho, né? Todo um trabalho. Muitas revisões de coisas erradas do passado. Que, puxa vida, com a consciência que eu tenho hoje, eu jamais teria feito aquilo, mas é com a consciência que você tem hoje. A consciência que você fez aquilo lá atrás, cabe àquele momento, aquela consciência, tá? Então, quando vê alguém que tá numa situação assim, tenha compaixão, tenha amor, tenha paciência, tenha empatia pela pessoa, porque ela está ainda neste nível que um dia você também já esteve. E tem esse nível agora do presente que você está, né? Você saiu do passado, veio para o nível do presente, querendo estar no futuro, não é? Mais expansão ainda, mais elevação ainda, mais transcendência ainda, sim, tá? Só que o momento agora só aconteceu porque eu já estive lá. E o momento do futuro só vai acontecer porque eu estou aqui. Então não tem que julgar, tá? Tem só que, né, se der para dar algumas consciências amorosas, falar, olha, você já tentou pensar diferente, já tentou ver isso diferente? Faça isso, né? Mas faça isso com muita entrega, com muito confia e solta, né? Eu fui lá, semeei algumas sementinhas de consciência, né? Dei um olhar diferente. Agora, se aquilo entrou no solo, né? Ali no jardim da pessoa, se aquilo entrou e vai florir e vai transformar em algo, eu não tenho controle, eu nem devo ter expectativa. Eu apenas fiz um pouco, ou dei um pouco do que eu tinha ali. Se brotar, perfeito. Se não brotar, opa, tá tudo bem. Ainda não é o momento da pessoa para esse despertar, porque não é fácil despertar. Vocês que estão aí nessa busca, que estão nessa trajetória, nessa jornada, sabem o quanto é difícil todo esse processo. Não é verdade? E aí é isso, né? Me deu vontade, porque hoje aconteceu outra situação parecida com... Sempre acontece, né? Como eu olho o mundo, como eu acho que o mundo me vê, que deu vontade de colocar isso para vocês, tá bom? Se inscreva no canal, deem joinha, façam algum comentário, isso ajuda o YouTube a entender que esse é um conteúdo relevante, tá bom? Abraços quânticos a vocês.